Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês, principalmente os aposentados, que ajudaram a construir essa escola que a gente tem hoje. Muito grato a vocês. Também quero agradecer a presença da diretora de gestão de pessoas, da reitoria, Laís, representando o pró-reitor Vinícius. Também temos aqui a coordenadora de benefício, Aline Moura. É importante falar da Aline Moura, por exemplo, que é a coordenadora de benefício, que os aposentados estão ligados diretamente a essa coordenação, entendeu? Então, geralmente vocês têm contato, né, Aline, com eles. E a Laís também, né, trabalha na coordenação de benefícios. Vou passar para Boinar, nosso diretor-geral, a primeira palavra. Depois o Neilton vai conversar um pouco com vocês. E depois a gente vai ouvir uma pequena palestra do professor Contarini. Obrigado, Fabinho. Bom dia a todos novamente. Precisa do microfone? Acho que precisa não, né? Ah, perdão. Então, diante do que o Fabinho falou, né, é um prazer muito grande ver vocês aqui. Né? Eu costumo dizer sempre que o maior patrimônio, e às vezes eu sou mal interpretado, a gente tem dois patrimônios na nossa instituição: os nossos estudantes e os nossos servidores. Mas o maior patrimônio dessa casa são os servidores, porque aqui a gente passa muito mais tempo do que os nossos estudantes. Nós temos estudantes que passam 3 anos, 4, 5, alguns 20. Né? Nós já fizemos aí 3 colegas estudantes, servidores da casa, que verticalizaram, ou seja, começaram no médio e foram até o doutorado, mas isso é pequeno. Mas nós, servidores, ficamos aqui muito mais da metade das nossas vidas. Então, respeitosamente, eu preciso estar sempre vendendo essa ideia. Porque também é uma ideia, é uma opinião, não é para, concordo com a Cor, não é isso. Eu sou uma pessoa extremamente aberta ao contraditório, sempre, mas eu não tenho como, né? E aí, Cirlei, mais uma vez vou usar, estou vendo você e Fatinha, né, que ainda estão na ativa. Cirlei está até dia 1º de maio na ativa, tá, gente? Até a partir de 1º de maio ela também, ela vem na expulsória, né? O nome é expulsória agora, né? Mas, quanto tempo, Cirlei? De magistério, 56. E quanto de escola? Escola, 43. Você tem 75. Então, você tem muito mais da metade da sua vida aqui dentro. Então, acho que isso reafirma o que eu estou falando. E vocês, pessoal, foram as pessoas que, ao longo do tempo, junto com outros colegas, construíram essa instituição. E essa missão, ela vai sendo passada de tempo em tempo para as pessoas mais novas. Então, a gente precisa, assim, celebrar, a gente precisa trazer para perto. A gente precisa cada vez mais fazer com que essa escola continue acolhendo, principalmente os nossos colegas servidores, os nossos aposentados. Que bom que possa estar aqui retornando. Oficialmente, esse é o nosso primeiro encontro de aposentados. Nós vamos fazer pelo menos 2 ao ano. O próximo já tem data, vai ser nas comemorações do aniversário da escola. Né? Então, por favor, nós temos uma dificuldade, eu queria que vocês nos ajudassem, que é a questão do contato. Hoje a gente tem assim, um contato do grupo de Contarini, do grupo de Neilton, do grupo de Dirceia, do grupo de Lília, e aí a gente tem uma dificuldade. Que eu falei com o Fabinho, vamos ver se a gente consegue de alguma forma não deixar de acontecer esses grupos, que são grupos extremamente importantes nessa questão do contato, mas que a gente possa também, porque a gente gostaria de convidar vocês para outras atividades que tem na escola. Porque fica muito restrito. Né? Nós tivemos uma Mostres, né? Um evento chamado Mostres há um mês e meio atrás, que a gente gostaria muito da presença, né, de vocês. Aconteceu a presença, vieram alguns colegas, mas a gente queria convidar, porque essa casa aqui, gente, continua sendo a casa de vocês. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com o Neilton, né? Eu, a Renata e a Camila fomos lá conversar com o Neilton. O Neilton deu uma ideia muito legal, que a gente vai voltar a fazer. Na verdade, a gente deu início no início da gestão, através do professor Antônio
Godoy, né, que infelizmente faleceu, né, da arquitetura, que nós provocamos, né, uma possibilidade dele, junto ao pessoal da arquitetura, designer, repaginar a nossa sala de servidores. E era um desafio, ele tinha um projeto muito bom, que envolveria a escola, o Cicobi, o Sinasef, a CETEC, a gente traria, né, uma participação conjunta, mas infelizmente ele faleceu, né? E aí a gente também, tipo assim, deu uma murchada. Com muita dificuldade, porque a gente tem as dificuldades orçamentárias, nós conseguimos reformar toda a sala, né? Então, a sala hoje é uma sala mais agradável, a gente quer tornar mais humanizada e a gente quer que os servidores frequentem, e também os aposentados, terceirizados, colaboradores. Mas a ideia de Neilton era ter um espaço aqui para os nossos colegas aposentados. Então, Fabinho, a Aline, quem mais está aqui do DGP nosso? Lília, nós temos uma missão, né, que nós vamos trabalhar, né, a ideia foi de Neilton, nós vamos trabalhar que até o dia do próximo encontro de aposentados, nós vamos ter uma sala para atender os nossos aposentados. Ah, mas vai ser, já tem até a pessoa escolhida, né, Aline? A Aline já foi até intitulada quem vai receber os aposentados. Então, a gente já estou aqui assumindo um compromisso com vocês, né, chegando lá no aniversário da escola, nós vamos construir isso coletivamente, conjunto, e nós vamos ter um espaço, sim, para poder abrigar. Seja numa coisa simples ou numa coisa que tenha mais dificuldade. Nossos colegas, Thaís, ainda tem aquele pensamento de que a escola é que tem que ajudar a resolver, seja da questão a nível de pagamento, seja numa questão de imposto de renda, seja numa necessidade de mudar algum tipo de senha. Eu acho que a escola precisa cada vez mais acolher esse colega, né? E hoje alguns têm dificuldade, e é dificuldade geograficamente mesmo, de ir até a reitoria, né? Eu cheguei no ano passado, o Renato está aqui, que é responsável pelo transporte, de receber colegas aposentados aqui, pegar o carro da escola e leva lá na reitoria. Ah, mas o regulamento não permite que Como é que é, Camila? Hoje o regulamento só permite que só possa usar carro da escola o servidor e o estudante. Gente, e eu vou dar o exemplo de uma colega nossa que estava para perder a vista, não tinha condição para ir ao Rio, e aí eu fui chamada a atenção, na época, olha, mas ela não é mais servidora. Eu falei, gente, se uma pessoa que viveu 35 anos dentro dessa escola, se doou arduamente, ela não tiver a ajuda da escola, eu vou estar entregando meu carro, porque não foi para isso que eu fui. Não me coloquei lá atrás. À época, eu fiz um contato com o professor Vitor, né, expliquei a situação para ele, e prontamente ele falou, não, onde você tiver que assinar, eu vou assinar junto, porque eu concordo plenamente. E aí surgiu a necessidade da gente mudar a nossa regulamentação de cessão, né, de espaço e também da utilização de transporte. Porque, gente, isso é o básico. A nossa escola é uma escola, e aí eu vou sempre escola, né, envelhecida. Perdemos um aluno aí há 3, 4 dias atrás. Em 2 anos de mandato, que nós completamos dia 15 de abril, foram 29 pessoas da comunidade acadêmica do Campus Centro. 7 alunos, 18 servidores, sendo 3 da ativa e 1 colaborador. Então, e tem mais, foram 18, não, acho que foram 21. Total de 29 pessoas. Gente, se vocês colocarem por mês, dá praticamente um mês, a cada mês uma morte de alguém da comunidade. A gente precisa cada vez mais acolher os nossos servidores. Os aposentados, então, tem que estar na ponta dessa história. Não tem como, a gente não pode fazer. Seja da entrada, e aí, poxa, tem uma dificuldade, só que a gente também tem algumas dificuldades. Por exemplo, nós não podemos ter na escola, né, eu também falou isso, e é verdadeiro, a escola, ela mudou muito. Então, pessoas que conviviam na escola antigamente, elas têm dificuldade de saber onde é que é hoje um setor que antigamente era em outro lugar. Né? A gente foi fazer um projeto, né, Fabíola, para apresentar em Brasília, de emenda, e a gente tinha que qualificar as salas. E aí, quando a gente foi buscar essa qualificação, o laboratório de Contarini, que era no bloco G, está lá no terceiro andar do bloco A, lá num canto da sala, e a gente fica assim, né, quase que perdido. A gente precisou refazer, estamos refazendo todos os ambientes de ensino da escola. Eu estou falando isso, gente, porque a gente tem uma série de outras situações que a gente vive diariamente, e olha, agradecer muito à equipe gestora da casa, aos coordenadores, a todos os servidores de maneira geral, porque a gente tem tido assim, muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso,
porque a gente percebe que a escola, ela vai avançar, naturalmente ela vai avançar, né? Mas ela tem de fazer a história acontecer, ela tem de relembrar. Eu não sei se vocês viram, né? Enchi tanto o saco da Camila, falei, eu gostaria de ter as logomarcas, né, da escola, desde a escola técnica, né, até hoje, os dias de hoje. Espero que não mude, né, mas fique aí para não ter que refazer tudo. Porque eu acho que isso também é um resgate da história. Né? Eu vou ser sério, Dissé faz muito tempo que eu não a vejo. Dissé foi minha professora no Sesgran Rio, funcionava em cima da Diegues, no ano de 1981, quando eu fui fazer pré-vestibular, para tentar entrar na faculdade, né? Em Campos não tinha faculdade. Mas eu posso dar outros exemplos, né? Luiz Carlos não gosta, mas o cara foi meu professor no Protécnico de 77, Caxinguelê, vários professores. Então, eu acho que é muito legal vocês estarem retornando à escola, né? Eu acho que cada um de vocês aqui construíram muito, né? Edificaram muito essa instituição, e a gente precisa ser grato, relembrar a história, né? Quem não tem história não tem memória, né? Então, a gente tem que fortalecer, a gente tem feito bastante, o DGP tem feito um acolhimento muito legal. Realmente, a gente tem uma dificuldade, tanto orçamentária quanto de pessoal. Só para vocês terem noção, hoje o Campo Centro deve ter um déficit mais ou menos de 80 servidores administrativos. Alguns por exclusão, alguns porque a carreira ela não permite carreira extinta, né? Código, são profissões extintas, então ela não tem como repor. E isso cada vez mais dificulta as nossas ações, né? Eu costumo dizer que o par de ensino hoje, praticamente, ela trabalha com pessoal e orçamentário, recurso orçamentário. Porque a gente tem muita dificuldade, mas a gente também tem muita vontade de fazer cada vez uma escola melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado aos servidores que estão aqui, muito obrigado aos parceiros, Neilton, Clara, né? O pessoal do sindicato, né? Estou vendo aqui vários colegas do sindicato. Né? Boa sorte ao sindicato, né? Nessa nossa nova gestão, que a gente possa ter uma boa parceria, como a gente sempre teve, o Cicobi sempre muito parceiro, né? Esta casa é a nossa casa, não é casa de A, B ou C, é a nossa casa, né? Então, que vocês possam ter hoje um dia muito agradável. À tarde nós vamos ter novamente uma atividade, porque essa semana nós estamos tendo a semana pedagógica. Essa semana pedagógica, ela tem de tudo um pouco. E aí a gente optou por uma questão até do feriado, fazer 2 celebrações juntos com a Semana Pedagógica, que seria o primeiro encontro dos aposentados, né? A prestação de contas, que também faz parte do nosso programa, e hoje nós voltamos a fazer a confraternização pelo Dia do Trabalho, após a apresentação de hoje à tarde, e aí eu convido vocês que possam estar aqui também mais tarde com a gente. Será um prazer que vocês possam vir, né? Mais tarde, celebrar junto com a gente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, parabéns, né? Também é o Dia do Trabalho, né? E que a gente possa realmente cada vez mais estreitar as nossas relações, tá bom? Muito obrigado. E eu convido agora para falar um pouquinho sobre a nossa Cicobi, eu acho que é importante, né? E depois, na sequência, uma palestra com o Cantarini para falar sobre a importância da atividade física, né? Cantarini está vindo hoje pela primeira vez depois que aposentou na escola. E Cantarini deixou uma saia justa, ainda bem que Barroso não está aí. Porque Barroso, no dia que Cantarini fez a festa dele de aposentar e saiu lá, ele me garantiu que voltaria para dar aula no CQV. Renato e Camila estavam comigo. Aí Barroso, toda dia que ele encontra comigo, fala, que tem Cantarini? Eu falei, rapaz, o Cantarini prometeu 26, mas 26 vai até 31 de dezembro, gente, calma um pouquinho. Tá bom, gente? Mais um prazer também. Cantarini é um companheiro de muito tempo de estrada, desde a época de IEPAM, Liceu, na época boa de disputa de jogos estudantis. O gol mais bonito que ele levou na vida dele foi meu. Um abraço, gente. Valeu, obrigado. Sim, Neil, por favor. O último jogo meu pai foi me assistir, você acredita? Meu pai nunca foi me assistir jogando. Nesse jogo, meu pai apareceu no Sesc. Bom, gente. Bom dia. Que bom, né? De ver tantos amigos de lutas, porque quando eu vou ouvindo assim o Boiná falar, passa logo, rapidamente, um filme, né? Na nossa cabeça, da importância que foi a nossa participação dentro dessa instituição.
Eu, quando passo aqui dentro, eu olho cada detalhe e me coloco dentro de alguma forma nesse local, né? Então, é muito legal. Eu, às vezes, evito até de vir, porque eu sei como é que isso afeta a mente da gente. Mas, assim, eu quero aproveitar aqui o espaço que a diretoria daqui do Campo Centro, sempre em parceria com o Cicobi, dizer para vocês assim, eu não conheço outra instituição, pode ser que tenha sido mais agraciada do que a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal. Porque nós fomos capazes de construir não só esse prédio, mas assim, uma comunidade protegida. Talvez a gente seja uma única, que tem uma instituição que cuida da área financeira, uma instituição que cuida da área jurídica, né, pessoal, uma instituição que cuida da parte recreativa, sem falar de outras, né, como a Fundação, em que a gente participou, como o CQV, que nós participamos. Então, assim, a gente soube não só construir este prédio, que está aí, que a gente é capaz de entrar aqui dentro e ver isso tudo, mas construir, cara, algo muito importante. Porque quando a gente vai lá, nessas instituições, quem é que a gente encontra? A gente encontra essas pessoas que construíram isso. Onde você for dessas instituições, você vai na cooperativa, você vai no sindicato, você vai na associação, você encontra sempre aquelas pessoas que te conhecem. É diferente, gente, de quando você entra dentro de um banco, dentro de qualquer outra organização, que eu não sei como é que isso, né? A diferença é enorme de como é que você é tratado. E eu vejo isso, porque aqui a gente está muito próximo, né? A cooperativa está muito próxima, a pessoa atravessa a rua, vai lá. Quando as pessoas entram lá dentro, elas não estão entrando dentro de uma instituição financeira. É isso que é importante. Você encontra pessoas lá te dando abraço, te cumprimentando, conhecendo a sua história, sabe seu nome, sabe quem quem você não é. E muitas das vezes, até mesmo as necessidades que as pessoas têm. Por que elas vão ali? A gente já sabe, quando as pessoas atravessam a rua, né, e entram na cooperativa hoje, a gente já sabe a história dela. Não é mais um que entra ali, é mais uma pessoa que a gente conhece por que está indo ali, né? Então, assim, tão bom, né, que nós, aposentados, aqui do Instituto, podemos ter isso, mas muitas das vezes a gente não dá esse valor, não ajuda a construir isso, né? Então, a minha mensagem aqui para vocês, né, aposentados dessa jornada, né, e outros que entrarão, assim, não abandone essas instituições. Ali dentro tem alma, tem coração, não tem pessoas, tem humanidade ali dentro. Se a gente não consegue oferecer tudo que as pessoas precisam, aí eu estou falando das 3 instituições, mas é porque é impossível você, né, atender a todas as necessidades que as pessoas têm, o dia a dia. Mas assim, pô, a gente sofre junto, né? É como eu costumo dizer lá, né? Parece que eu fui para um lugar para sofrer por todos. Porque é muito ruim quando você vê um colega seu, de anos e anos de trabalho, que está passando hoje por uma dificuldade, e você não ter condições de ajudá-lo, gente. Isso não é fácil. Porque eu não estou tratando com um cliente que veio, que olha a conta bancária dele, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. É muito diferente. Então,
a gente sofre muito nessas instituições, né? Eu já fui presidente de todas as 3 instituições, né? Sou associado, né, de todas as 3, me desliguei agora da CETEC, mas não deixo de apoiar a CETEC, porque eu acho que a CETEC foi o primeiro patrimônio que a gente teve que garantiu tudo isso que a gente tem hoje. As pessoas não podem esquecer, gente, que era o sindicato, a associação era sindicato, era cooperativa, porque ela fazia empréstimo, ela era tudo. A associação foi tudo para nós. Foi quem brigava para a gente. Nós não tínhamos nada. Depois a gente conquistou sindicato, conquistou cooperativa, né? Mas assim, essa comunidade, ela tem que se sentir diferente. Não é possível que não se sinta diferente. Olha, gente, tem gente aqui, talvez não estejam aqui, mas que fazem questão absoluta de entrar na cooperativa e querer falar comigo. Então eu acho que eu estou no lugar certo. Eu não teria outro lugar para estar do que ali dentro de uma sala, 4 paredes, que me tampam ali dentro, que a pior coisa é você ser diretor de alguma coisa, né? Eu já falei que eu estou saindo desse negócio, não aguento mais, né? Porque é uma sala que só para resolver problema, porque quando não tem problema, não precisa de você. Então assim, gente, né, nós aposentados, eu sei que eu estou olhando aqui, né, as carinhas de todos vocês, amigos, estou falando aqui para amigos, assim, vamos valorizar essas nossas 3 instituições. Elas podem fazer por nós muito mais do que nós podemos fazer por elas. Essa que é a verdade. Então, agradecer aí ao Bonar, a equipe aí que está coordenando nesse trabalho. E quando nós fomos lá conversar, eles foram lá conversar comigo, foi exatamente isso, para que a gente pudesse estar junto. E é por isso que eu falei, não, se falou que vai ter uma reunião de aposentado, eu vou estar lá. Então, assim, parabéns para vocês, parabéns para nós que soubemos construir este patrimônio. Muito obrigado. Antes da palestra de Contarine, queria chamar aqui a presidente do sindicato, a Cláudia, para dar uma palavrinha rapidinho com vocês. Quem não assinou, tem uma listagem lá para assinar na mesinha ali, próximo à porta de saída. Obrigada, Fabi. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cláudia Márcia. Estou atualmente como presidenta do sindicato, né, da seção Sinasef. E estou muito assim, feliz de ver alguns colegas, né, uns que eu não conheço, mas aqueles que eu conheço, Marcinha, Aline, que são colegas Fabinho, Tiago, que são pessoas do meu dia a dia, e dizer que o nosso sindicato está de portas abertas para receber todos e todas, a qualquer instante, nas suas dúvidas enquanto aposentado, dentro da nossa parte de aposentados, que é a companheira Cirlei. E estamos aqui querendo estar com uma parceria nesse projeto que o Boinar apresentou. Então, agradecer de coração que vocês nos convidaram para participar aqui desse encontro e espero que da próxima vez tenhamos mais e mais aposentados aqui. O Neilton, meus parabéns pela sua fala, tá bom? Boinar, por estar abrindo a porta do nosso Instituto Federal Fluminense para uma ação tão coletiva e dizer que estamos lutando por cada um de vocês aposentados. Como eu também sou aposentada, estou esperando, quem sabe, que o nosso RFC de aposentado, seja docente ou técnico administrativo, um dia saia. Mas sonhar não custa nada. Então, muito obrigada mais uma vez e conto com a participação de cada um de vocês lá também no sindicato, tá bom? Muito obrigada. Eu estou vendo nosso colega ali, Joelma. Bom dia, Joelma. Ontem, a gente conversando, ela solicitou que criasse, tanto para o servidor aposentado como o servidor ativo, um curso sobre IA.
A gente já conversei na hora, o Gil Marcelo estava passando do meu lado, já conversamos e vamos criar tanto servidor ativo como servidor aposentado um curso de EA. Brevemente a gente estará divulgando isso aí. Catarina, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, um prazer muito grande retornar a casa, né? Me aposentei dia 1º de setembro do ano passado, depois de 36 anos de trabalho aqui, muito feliz por sinal, e a minha primeira palestra. Agora começo a subir esse convite, né? Agradeço a Aline pelo convite. Mas eu quero dizer para vocês, gente, é muito bom estar aposentado. Eu não sei se todos concordam com isso, porque tem tempo de sobra para fazer tanta coisa que eu sempre sonhava em ter tempo. Estou fazendo um pouco de marcenaria, agora entrei na parte de gastronomia, coisa assim que você quer aprender e realmente ter tempo para fazer isso. Então estou muito feliz. Mas hoje eu estou aqui mais, eu acho, como um garoto propaganda dos projetos da escola. Quando a Aline me convidou para fazer uma palestra do aposentado, eu pensei assim, eu trabalhei vários anos nos projetos lá da educação física e poucos aposentados e poucos ativos estavam presentes, estavam inseridos nos projetos. Nós temos projetos ótimos aqui para cuidar da saúde. Então eu achei a ideia maravilhosa, assim, não, eu vou lá, faço questão de fazer essa palestra, até para divulgar os projetos e um pouco sensibilizar vocês para acordar para esse fato da importância da atividade física. Então eu trouxe para vocês aqui esse tema, movimento é vida. E ontem, fazendo um resumo do que eu ia falar com vocês hoje, eu descobri uma frase na internet muito legal. Os músculos é a aposentadoria do nosso corpo. Então o que você construir agora para a sua aposentadoria, seja com 70 anos, 80 anos, 90 anos, vai depender de como você vai se preparar para isso. Eu tenho uma experiência muito prática dentro de casa. Meu pai morreu com 92, minha mãe morreu com 92, e eu vi a degradação física deles. Muito triste, eu como professor de educação física, trabalhando em vários projetos, não consegui mudar um pouco a cabeça deles. Meu pai, por exemplo, eu cheguei aí terça e quinta-feira, toda terça e quinta, que eu não trabalhava de manhã na escola, eu ia a Gruçaí de carro para dar atividade física lá em casa, para ver se ele melhorava um pouco a qualidade de vida dele. Mas, infelizmente, chegou um tempo, ele não queria mais fazer, sempre foi muito adverso à atividade, e aí pagou o preço. Nós vamos pagar o preço. Quem não acordar, e essa é a minha intenção aqui, quem não acordar para o fato da importância de fazer uma atividade física diária, se viver muito, vai pagar um preço caro. Essa conta vai chegar. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu não vim só falar de coisa ruim. A notícia boa é que o projeto está aqui, pessoal. Nós temos um projeto chamado CQV, Centro Qualidade de Vida, não sei se todos conhecem. Lá nós temos aula de natação, hidroginástica, musculação, funcional, dança, vários projetos que com certeza para o aposentado e para o ativo vai ajudar nisso. Então eu hoje estou aqui com essa intenção de falar um pouco sobre a atividade física, tá? Vou fazer um resumo rápido para a gente não prolongar, mas que eu, de certa forma, tentar sensibilizar de vocês da importância disso e que vocês no final possam pensar em inserir no projeto, tá bom? Vai passar. Então, o que é o envelhecimento saudável? Antes de falar um pouco sobre o envelhecimento, eu queria só fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem aqui faz atividade física de segunda a sexta? Todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Quem faz atividade física pelo menos 3 vezes na semana? Bom. Quem aqui não faz nenhuma atividade física? Não, você não, Moisés. Você fazia o projeto. Não, também não.
Então, pessoal, aí que está a questão. A gente, às vezes, acha que não tem tempo. Nós temos que ter tempo. Nós temos que encontrar um tempo. Você tem uma ideia. A Organização Mundial da Saúde fala que 150 minutos por semana já é mais que suficiente. 150 minutos. Se você dividir isso por 5 dias, dá quanto tempo? Meia hora. O que é meia hora em 24 horas, pessoal? E dentro desses 150 minutos, se você dividir 3 dias, né, 1h30 para treino de força, que é importante para o nosso corpo, você deve reservar um pouco para o trabalho cardiorrespiratório, que a maioria não faz. A maioria hoje está só fazendo treino de força, muito importante treino de força. Mas o treino cardiorrespiratório é fundamental. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque no trabalho cardiorrespiratório é que você faz um trabalho específico para o seu coração, sua circulação. Você tem um trabalho mais metabólico para diminuir a glicose sanguínea. Então você tem uma série de benefícios. Ficar só no trabalho de musculação não é o ideal. Mas olha só, qual a importância do envelhecimento saudável? Autonomia, independência e, consequentemente, qualidade de vida. O que é autonomia? É independência funcional. Todo mundo quer chegar, eu acho que 80, 90, 70 anos, independente. O que é independência funcional? Você poder se levantar sozinho, você poder tomar um banho independente de um auxiliar, você conseguir ir no supermercado, sair em um cinema. Isso é independência funcional. Então é muito importante, para você ter um envelhecimento saudável, você construir esse momento através do exercício físico. Deixa eu subir mais um pouquinho, por favor. Isso. Aqui eu faço um resumo rápido. O que acontece quando o nosso corpo envelhece? Todos nós vamos envelhecer. Todos, independente de você ser ativo ou não, nós vamos envelhecer. E aí, consequentemente, são esses 4 elementos que mais vai atingir no nosso envelhecimento. Perda de massa muscular, acho que todo mundo já conhece como sarcopenia, é normal, independente de você fazer atividade física ou não, você vai perder massa muscular. A redução de força é o mais grave. Estudos têm feito, muita publicação científica mostrando, mais danoso do que perder massa muscular, que é a sarcopenia, é você perder força muscular. Porque sem força muscular você não sai da cama. Você vai precisar de alguém para tirar você da cama. Você não sai de uma cadeira, você não consegue subir uma escada. Então, pessoal, se você for fazer alguma coisa de escolha entre exercício de força, vou dar o exemplo da musculação, ou fazer um trabalho, por exemplo, só de aeróbico, natação, eu não abriria a mão do exercício de força. Porque sem força você não faz nada, você não levanta, você não caminha, você não carrega peso, você não tem sua independência funcional para poder fazer as suas atividades diárias. Então, é muito importante cuidar dessa perda da redução de força. Os ossos frágeis, que é a famosa osteoporose, tá? Tudo já mostrou, quanto mais exercício você der para o seu corpo, mais você previne a osteoporose, porque o nosso osso ele só produz massa óssea, aquela substância que dá a rigidez ao osso para a gente não ficar frágil, é através de exercício, porque o osso ele só produz essa massa por tensão mecânica. Então, se você faz um esforço físico, você vai estimular as células, principalmente uma célula chamada osteoblastos, que essas células vão produzir a massa óssea necessária para você chegar com um osso de qualidade com a velhice, tá? E menos fôlego é aquilo que eu falei, o trabalho cardiorrespiratório. Você precisa fazer exercício aeróbico pelo menos 2 vezes na semana e principalmente uma coisa que a gente chama no treinamento de zona 2. O que é a zona 2? Existem várias faixas de zonas de trabalho aeróbico. A zona 2, eu vou dar um exemplo, é aquela zona leve,
é uma caminhada leve, é um pedalar leve. E como é que você pode perceber se você está na zona 2? Você consegue conversar durante o exercício. Então, se você chamar uma pessoa para caminhar com você, e vocês conseguirem caminhar e conversar o tempo todo, você está na zona 2. E qual é o benefício dessa zona 2? Você estimula uma organela que tem dentro da célula chamada mitocôndrias. Não sei se todos já ouviram falar dessa organela. Essa é a nossa usina de energia. O mitocôndrias, essa organela, ela faz todo o metabolismo da glicose e da gordura. Então, você, além de fazer um bom trabalho para melhorar a parte cardiorrespiratória, devido à eficiência dessa organela, que produz muita energia, você vai fazer todo um trabalho de prevenção de problema circulatório, coronário e assim vai. A força muscular, como eu falei, tá? Muito importante. E aí eu faço agora a segunda pergunta. Quem aqui que está presente faz treino de musculação? 1, 2. Boiar não, Boiar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Pessoal, eu vou dar um alerta. Comecem hoje a fazer treino de força. Se você chegar... Luiz está com quantos anos? 7,3. Você faz treino de força, que eu sei. Então, olha só, o Luiz está com 73. Maravilha. Então, olha só. Luiz, quando chegar com 80, se Deus permitir chegar com 80, 90 anos, ele vai estar com uma poupança muscular excelente para usufruir nessa idade. Agora, se você não se preparar para esse momento, pessoal, vocês vão pagar a conta. Infelizmente, vai pagar a conta. É um alerta que eu falo, porque eu trabalhei muitos anos, sabe, com atividade física. Eu tinha um projeto aqui na educação física, hidroginástica em busca da longevidade. Meu amigo lá já fez, o Luiz já fez. Quem mais aqui presente? Paty já fez, você já fez. Então, minha amiga Lili também já fez, muito bom. Então, pessoal, eu sempre buscava levar, era um projeto gratuito para o aposentado e o ativo, eu sempre buscava levar essa intenção, essa proposta, preparar vocês para envelhecer com saúde. Então, pessoal, eu não tenho outra maneira de sensibilizar vocês, trazendo um pouco dessa informação. Isso é científico, e isso vai mostrar para vocês. Quando vocês chegarem a 80, 90 anos, vocês vão lembrar dessa palestra, o professor falou isso. Eu deveria fazer treino de força. Pode perguntar, meu. Volta que você incentiva mais. Para passar, meu. A sarcopenia, eu já falei, é um movimento silencioso. Cada ano que você passa, tá? A partir dos 30 anos, você começa a perder de 3 a 8% de massa muscular. É muita coisa. Menos músculos é menos energia. Então, se você não der um estímulo para equilibrar essa balança, a tendência é perder cada vez mais, tá? Pode passar. A osteoporose, como já falei, né? A questão do osso ficar poroso, né? Mas com exercício físico, com exercício que leve uma tensão mecânica, você vai estimular a produção de massa óssea para fazer na prevenção. Vai passar. A resistência cardiorrespiratória, eu falei da caminhada na zona 2, né? É aquela zona que você consegue conversar durante o esforço, fazendo aí em torno de 30 a 40 minutos, 2 vezes por semana, já vai ter um resultado muito bom, pessoal. A zona 2 já falei, pode passar. A estabilidade e o equilíbrio, isso que é muito importante. Alguém aqui já sofreu alguma queda? Houve fratura? Por desequilíbrio? Por desequilíbrio.
Foi por desequilíbrio, tropeçou e caiu. Luiz, também? Mesma coisa. Pessoal, com o passar do tempo, com fraqueza muscular, lógico, tem os acidentes, né, que a gente tropeça em um degrau, em um buraco, alguma coisa, tudo bem. Mas tem pessoas que, por fraqueza muscular, tem mais instabilidade e desequilíbrio. Então, é mais uma prevenção de vocês terem que fazer um trabalho de força para poder evitar esse desequilíbrio. Qualidade de vida, o grande prêmio do movimento. Então, eu volto a falar, eu falei no início, os nossos músculos é a aposentadoria do nosso corpo. Se você fortalecer, criar um hábito de 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos de uma atividade de força, você está fazendo uma poupança que com certeza você vai precisar usar lá na frente. Ok. Aí, eu peço a você que passe o filme. Aí, pessoal, eu preparei um filme. Antes dele passar o filme, só um minuto, mestre. Esse filme foi uma campanha do governo canadense. Viram o número de pessoas que estão envelhecendo cada vez mais lá, está crescendo o número de envelhecimento. Pessoas estão vivendo mais, ótimo, mas foi assustador para o sistema de saúde canadense devido ao alto nível de pessoas com problemas de saúde chegando à velhice, tendo um custo muito alto para o governo canadense. E aí o governo canadense preparou essa campanha para poder chamar a atenção para a população de inserir em algum projeto de atividade física. Pode passar. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Então, meus queridos, como vocês querem chegar? Com vitalidade ou com doença? Com certeza. Então, eu espero, de alguma forma, ter trazido um pouco essa mensagem. O projeto CQV funciona diariamente, de segunda a sexta-feira. Temos aula de hidroginástica, natação, musculação, dança, funcional, sabe? É um projeto gratuito, pessoal, para vocês, para o pessoal ativo. Eu até gostaria, já aproveitando a presença da presidente do sindicato, pudesse divulgar isso mais lá no sindicato, né, para os aposentados. Sim, eu conheço. Então, é mais uma forma de a gente ajudar a contribuir para essa prevenção. Ter uma velhice mais saudável, mais com independência funcional e mais feliz. Eu espero ter alguma forma de ter trazido essa mensagem positiva a vocês, tá? Obrigado.